Gravando. Agora é com você aí. Aê. Bom dia, bom dia. Bom dia quem está no trânsito, bom dia quem está em casa. Bom dia. Bom dia. Acho que o pessoal deve ir chegando atrasado aí, mas saudações aos pontuais. Vocês merecem muito esforço. Bom, sou o Rafael Bidala e hoje nós vamos continuar com a aula do MP nos capítulos 5 e 6. Certo? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, pelo culto. Obrigado pelo dia do Senhor, por esse clima fresco que está na cidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu um domingo extremamente agradável. Nos ajuda a aproveitar bem esta aula, Pai, a aproveitarmos bem o dia do Senhor. Guia-nos com teu Espírito no estudo da tua palavra e prepara o nosso coração para estarmos na tua presença hoje, longe de pecar, próximos de ti. Que hoje consigamos entender um pouco mais sobre viver lado a lado com uns aos outros, com os irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, hoje nós vamos ver os últimos capítulos da parte 1 do livro. Então, o livro é o Lado a Lado, do Welch, e os capítulos são 5 e 6. Peçam ajuda ao Senhor e peçam ajuda às outras pessoas. Deixa eu passar. Travou. Que beleza. Aí, passou. Tá funcionando aí? Tá aparecendo na tela? Tá. Desculpa, eu mutei meu microfone. Estou falando com você não tá me ouvindo. Não, tá certinho sim, tá legal. É que tá meio lento aqui. Tem muita coisa aberta. Bom, o que nós vimos até agora? Nós estamos finalizando a parte 1 do livro e nós já vimos, assim, sendo bem conciso, né, como nós constatamos ou devemos encarar o fato de que a vida realmente é difícil e que não podemos andar sozinhos nessa situação. E que os nossos corações estão ocupados e quando vêm as dificuldades, as circunstâncias difíceis, elas se encontram com os nossos corações atribulados. E isso ainda revela ou traz à tona vários pecados que estão lá no profundo. Tudo que a gente já viu até hoje, semana passada o Elias fez um resumo bem legal. Ele mostra o que ele está querendo. Ele está esclarecer, falou assim: olha, pessoal, nós somos necessitados, sabe? Ele está querendo estabelecer esta realidade, sabe? Não se enganem. Olha, a vida é difícil, os corações estão cheios de coisas, e quando junta as dificuldades da vida com as dúvidas do coração, aí os pecados vêm à tona e a gente fica mal, e é isso, é a verdade, sabe? Ele quer pôr a gente com o pé no chão. E ele fala o seguinte: olha, tá, mas para que nós estamos estudando que nós somos necessitados? É para nós vivermos lado a lado. Ele fala que a primeira ideia da gente de valorizar esses relacionamentos é nos entendermos como necessitados. E para encerrar essa conclusão de sermos necessitados, ele fala o que seria a prática do necessitado.
A prática que o autor, Welch, quer que nós alcancemos a partir do momento que nós constatamos que somos necessitados. Então, no capítulo 5, a primeira prática vai ser por meio de pedir ajuda ao Senhor. E ele não fui eu, tá? Ele cita um trecho de As Crônicas de Nárnia, do Cavalo e Seu Menino, que é a terceira crônica. E eu vou ler rapidamente aqui, tá? Quem está falando é o Shasta, que é o personagem principal, já lá no meio da história, que já passou por situações muito difíceis. Ele não conheceu os pais, sofreu muito, fugiu e passou por muita situação complicada. E aí ele começa falando o seguinte: devo ser o cara mais desgraçado do mundo, pensou. Tudo dá certo com os outros, comigo nunca. Os nobres e as damas de Nárnia conseguiram fugir de Tashbaan e eu fiquei lá. Aravis, Bri e Uin estão no bem e bom, com o velho eremita. Fui o único a ter que sair. O rei Luna e sua gente estão a salvo no castelo, com os portões bem fechados, mas eu fiquei de fora. Shasta, que é quem está falando, teve tanta pena de si mesmo que as lágrimas começaram a deslizar por seu rosto. Um susto interrompeu os seus tristes pensamentos. Alguém ou alguma coisa caminhava ao seu lado. Nas trevas não podia ver nada. E a coisa ou pessoa ia tão silenciosamente que ele mal podia ouvir suas pisadas. Ouvia, sim, uma respiração. O invisível companheiro de fato respirava com vontade. Devia ser uma criatura enorme. Foi um grande choque. Quem é você? Murmurou baixinho. Respondeu a coisa. Alguém que esperava por sua voz. O tom não era alto, mas amplo e profundo. E para quem sabe a história, vou ler até aqui, depois eu vou ler o finalzinho para vocês. Para quem sabe a história, é Aslan, o leão, que está falando com Shasta. E o Welch traz esse texto justamente por isso que Aslan fala, eu era alguém que esperava por sua voz. Então, Aslan, que aqui representa Cristo, ele fala, quando ele encontra a Shasta no momento mais difícil, onde ele está chorando, onde ele está se condoendo de alto sofrimento, falando, nossa, eu passei por tantos maus bocados, ele se encontra com Cristo, com Aslan, e Aslan fala, eu era alguém que esperava a sua voz. Sou alguém que esperou muito tempo que você falasse. Nós já identificamos essas batalhas difíceis que nós vivemos. Tanto as circunstâncias da vida que são difíceis, como os corações endurecidos. E já demos uma pincelada que a nossa resposta é falar com Deus. Vamos aprofundar nesse falar com Deus. Nós precisamos orar cada vez mais. Nós precisamos orar cada vez mais, mas nem sempre é fácil falar abertamente ao Senhor. A nossa tendência é viver uma vida autossuficiente. Primeiro, nós tentamos resolver as situações. Nos preocupamos, corremos atrás, como se não tivesse ninguém que se importasse. Ou, às vezes, até nós ignoramos a Deus, porque não queremos ser tão dependentes, porque estamos um pouco decepcionados, na verdade. Eu sei que eu resisto várias vezes a pedir ajuda.
Às vezes a gente prefere até ajudar aos outros. Olha só, quando a gente está precisando de ajuda, eu falo, vou ajudar os outros que eu vou me sentir melhor. A verdade é que a gente demora muito para pedir ajuda para Deus e para as outras pessoas. A gente demora, é o último recurso, parece. Mas isso está errado. Nós não estamos sozinhos. Olha para Oséias 7,14. Deus fala o seguinte, olha, ele vira e fala assim, não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Então, choramingar nas camas parece mais fácil e natural. Assim como o Shasta, que é o que a gente leu, constatou sua situação tão complicada e começou a chorar, assim é Deus mostrando aqui, falando por meio de Oséias, né, que o povo preferia uivar nas camas do que clamar a ele de coração. Mas nós não temos razão para resistir. A humildade que nós devemos ter diante de Deus, ela é uma abertura de portas, um caminho para uma liberdade para com Cristo. Então, partindo desse ponto, partindo dessa necessidade de termos essa humildade, de estabelecermos essa conexão, nós podemos entender que precisamos de Deus. Olha Salmo 88, 1 e 2. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Olha como o salmista pede para que Deus ouça ele. Nós precisamos ser como os discípulos chegam para Cristo lá em Lucas 11 e dizem: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Nós podemos ser guiados pelas mais de 200 ou mais orações que tem na Bíblia, tanto nos próprios salmos, como também orações feitas pelos profetas, pelos personagens, por Jesus, pelos discípulos. Então, o autor nos convida a orar as orações das Escrituras. Ele está querendo... Você vai lembrar um pouco daquele estudo que a gente fez ano passado na escola dominical sobre oração? Ele está querendo o seguinte, pessoal, tem que orar, sabe? Tem que orar com Deus, tem que falar com Deus. E ele vem nos convidar a orar as orações das Escrituras. Espera aí, que travou aqui. Aí. E aí ele nos convida a olhar para o Salmo 130. Eu coloquei aí, espero que esteja dando para ver. Vamos ler aqui devagarzinho, tá? Uma parte de cada vez. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, bem de acordo do que é o nosso foco aqui, que são momentos de necessidade, momentos, circunstâncias difíceis e corações atribulados, o autor nos fala que, biblicamente, nós temos a possibilidade de orar para pedir ajuda no meio dos nossos problemas. Então, olha como o salmista fala, né, das profundezas, da escuridão, da dificuldade. Eu clamo a ti, Senhor. Escuta a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Momentos difíceis são melhores quando acompanhados de ajuda. Nós temos uma necessidade básica de pedir ajuda. E nós buscamos essa ajuda de Cristo, de Deus, porque nós assumimos uma humildade e nós clamamos por uma solução, por uma libertação da situação de dificuldade.
E de que forma que essa libertação vai se acontecer? Às vezes, não vem como a gente pediu, a hora por uma cura, por uma libertação do hospital, e não, às vezes não acontece como como a gente esperava. E existem mistérios nisso tudo, mas Deus está agindo a partir do seu próprio desígnio, mas também a partir do nosso clamor, das nossas súplicas. E vamos seguindo o Salmo, olha só, versículo 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Senhor, perdoa-me, é com certeza uma das orações mais importantes da Bíblia. E nós precisamos torná-la uma das nossas favoritas. Porque pedir perdão pelos pecados, e não só o que eu vou falar, mas a maneira como pedir perdão se encontra aqui nos versículos, tá, na ordem, né, da oração, do Salmo, ela é essencial para nós nos satisfazermos. O perdão dos pecados é um estabelecimento de conciliação com Deus. É o estabelecimento do shalom com Deus. Nós temos uma necessidade de confessar o pecado. Quando confessamos o pecado e temos um conhecimento correto sobre a misericórdia de Deus, nós não esperamos nada menos do que paz. Esse apelo por libertação do Salmo 130, dos versículos 3 e 4, é um desespero muito palpável que a gente viu. E olha só que interessante, ele está pedindo uma ajuda imediatamente, das profundezas ele clama, mas a mente do orador vai lá para o perdão. Porque o salmista sabe que se não há perdão dos pecados, não há libertação. Considerando que há perdão de pecados, então ele fica confiante de que nada vai separá-lo da presença de Deus, e que na presença de Deus há descanso. Então, em caso de dúvida, confesse alguma coisa. Quando for orar, ficou na dúvida, confessa. Inclusive, tanto na liturgia do culto, como na oração, um pouco na oração do Pai Nosso e na forma como nós realmente devemos orar, o perdão dos pecados vem ali a segundo fator, praticamente, segunda etapa, né? Primeiro a quem você está se referindo, né? Falando com Deus e exaltando, e logo em seguida confessando os pecados. Porque você estabelece essa relação de, olha, Senhor, eu quero estar em paz contigo. Eu não quero estar em rebeldia. A confissão é sempre um bom lugar para começarmos quando nos sentimos perdidos. Uma oração que pede ajuda em meio aos problemas, uma solução na dúvida é confessar, estabelecer essa relação de paz com Deus. E seguindo no Salmo 130, nós podemos também fazer uma oração, continuar na oração para conhecer melhor a Deus. Rafael, Oi, pode falar. posso só dar uma ênfase nesse primeiro ponto aí, no segundo ponto você passou, oração de confissão, porque tem algo que ele bate em cima, nessa questão do shalom, da paz. Veja bem, sentir paz diante de Deus, mesmo sendo pecador, é algo parece difícil de entender. Eu digo isso porque muitas vezes a gente nós vamos nos sentir pecadores sempre. Isso vai acontecer, porque nós erramos, tá? Se sentir pecador é bom, é o correto. Isso não deixa a gente se exaltar, como Paulo, né?
como tinha o espinho na carne, que era para ele se lembrar da misericórdia de Deus na vida dele também. Então, o fato é que a gente tem essa sensação sempre, tá? Só que esse shalom e essa paz é a certeza de que Deus nos perdoa, desde que não vivamos no pecado também. Então, deixar claro isso, né? Se eu tenho uma vida contínua no erro e no pecado, aí nós temos um problema sério para resolver. Mas veja bem, essa sensação, ela nos mostra que nós somos pecadores. Nós precisamos dessa confissão, dessa oração de confissão. Porque ele vai fechar isso também, Rafael, no seguinte: nós somos necessitados, né? E nós precisamos entender como a gente é para poder ajudar os outros também. Porque uma pessoa arrogante não consegue ajudar os outros. Você vai chegar nessa conclusão aí, né, no final do capítulo, do capítulo 6. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Né? Então, não é ruim essa sensação. Né? É uma sensação boa, de que nos coloca no nosso verdadeiro lugar. Mas nós não precisamos, nós precisamos ter essa certeza. A paz, ela vem com essa certeza de crer na misericórdia de Deus, entendeu? Então, quando você ora e confessa, a gente tem que crer que Deus nos perdoa. E aí nós estamos em paz com Ele. Nada que o diabo nos acuse ou nos aponte vai nos tirar desse caminho, tá? Isso é muito importante, eu acho, muito mesmo. E a partir do momento que nós confessamos, nós expomos o pecado que, de certa forma, é a nossa mais profunda necessidade. Isso. Então, você, de certa forma, reavalia as circunstâncias que você está passando. Você para e pensa, olha, nossa, eu estou precisando de ajuda nisso, mas, nossa, eu sou tão pecador. Então, o estabelecimento dessa humildade vamos pôr assim, bem amplo, né? Com a confissão. E quando nós alcançamos ou nós recebemos o perdão de Deus, nós começamos a poder alcançar e a viver mais da vida cotidiana com o Senhor. Nós começamos a poder conhecer melhor a Deus. Então, olha do 5 em diante aqui comigo. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, observa essa relação que acontece. As dificuldades da vida incitam a nossa oração por ajuda. Confessar os pecados nos assegura que Deus realmente nos ajudará. Então, os nossos corações são desviados das nossas circunstâncias e rumam para o próprio Senhor. Então, você começa numa situação de dificuldade, você você é levado a orar. Nessa oração, você começa pedindo perdão porque você reconhece a sua situação de necessitado de Deus em pecado. E perdoado, você se foca no Senhor e descansa nele. Você reordena um pouco as suas prioridades, as suas necessidades. Aquelas profundezas que ele fala lá no versículo 1, já agora estão mais se tornando uma fonte, uma constatação de descanso. Olha só, ele está exclamando, né, que aguarda o Senhor, que a sua alma anseia o Senhor, mas ele já faz afirmações, como no 7 e no 8, né? Espere no Senhor.
pois nele há a sua misericórdia e redenção. É ele quem redime. Então, ele já faz afirmações, ele não está simplesmente em meio às profundezas das súplicas, mas ele já tem pontuações sobre o caráter de Deus. E nisso, você descansa, mesmo nessa situação de dificuldade. Ele traz outro salmo aqui no texto que eu não levei, que é o Salmo 46, que mesmo numa situação difícil, ele nem pede ajuda, ele só afirma que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o consolo do salmista, ele está no conhecimento de Deus. Saber quem é a Deus é aonde ele descansa, porque você saber do que Deus é capaz, você consegue reordenar as suas prioridades. Esse conhecimento, ele é especialmente importante durante esses tempos de sofrimento, porque nas dificuldades que Satanás vai levantar questões sobre o caráter de Deus, ou pelo menos sugerir de que Deus não considera as nossas questões. Se o nosso discernimento de Deus for muito fraco, nós começamos a duvidar de Deus, a ser enlaçados pelas mentiras do diabo. Porque nós colocamos desejos e expectativas mais altos do que esse conhecimento de Deus. Mas esse não é o Deus da cruz. Deus se importa conosco. Todo sofrimento levanta uma questão relacional. Será que Deus me ama? Então, nós oramos a fim de conhecê-lo melhor e com precisão. E assim nós direcionamos o nosso descanso, porque descansar nele é uma forma de honrá-lo e, obviamente, de descansar. De você entender qual é a ordem das coisas, qual é a prioridade. A prática dessa oração, então, o capítulo ele aponta para que seja seja dessa forma, a partir da Bíblia, a partir das orações que nós temos disponíveis. E, assim, começar com as circunstâncias e as dificuldades da vida, mas de forma que isso nos direcione às questões do coração. Porque, às vezes, nós estamos com algum parente doente. Então, a gente ora pela sua cura, mas nós também oramos para que o seu espírito seja renovado de confiança em Deus, ou que, se não for crente, que a pessoa encontre a Cristo e haja descanso. Ele coloca vários exemplos interessantes aqui. Que se a gente ora pelo nosso chefe egoísta, né, um chefe muito difícil, a gente ora não só para que Deus haja com justiça, mas que nós sejamos capazes de trabalhar como Cristo, como se Jesus fosse o nosso patrão, e que nós também oramos para que nós encontremos oportunidade de transformar a vida do nosso chefe. Quando a gente ora, por exemplo, por uma grande pedindo, Senhor, estou muito desorganizado, minha agenda, meus pagamentos, meus compromissos. Então, olha só, a gente ora confessando a Deus que nós queremos agradar todo mundo, topando tudo, sim, pedindo, nossa, Senhor, me perdoa, porque eu estou querendo agradar todo mundo e dizendo sim para tudo. Nós podemos confessar, Senhor, eu estou pecando porque eu estou jogando demais e não estou me organizando, porque eu estou assistindo muita série e não estou me organizando. Nós pedimos por fé para termos momentos de descanso, termos momentos de organização. Nós
pedimos pela graça de Deus para que nós consigamos nos organizar, fazer as coisas bem feitas. Então, a partir de um pedido de ajuda, de uma dificuldade da vida, do ponto de vista espiritual, durante a oração, a gente tem que abrir isso para um leque de comunicação com Deus, um universo de possibilidades de comunicação que se abre. Olha, Senhor, eu estou com tal dificuldade. E a partir disso, nós podemos estabelecer vários pontos de comunicação com Deus. Quer falar alguma coisa? Não? Não. Não, por enquanto não. Não, meu microfone está aberto faz um tempinho já. Não, tranquilo. Então, se alguém mais quiser falar, tá, gente? Só para a gente encerrar o capítulo 5, eu vou ler agora o final daquele diálogo de Shasta com Aslan, né? Depois que Aslan vira para ele e fala assim, sou eu que estava com você em todas as situações, eu que te protegi, e Shasta, no começo da conversa, estava chorando de desespero, né? Porque, por que dá tudo errado para mim? Porque eu sou um desgraçado. E o Lewis fala o seguinte, a névoa passou do pardo para a cinza e do cinza para o branco. Devia ter começado um pouco antes, enquanto ele estava absorvendo a conversa com a coisa, que ele não sabia que era a ave, né? Então, a brancura ao redor começava a fugir. Os passarinhos cantavam em algum lugar. A noite estava por um fio. Já enxergava bastante, bem a crina e as orelhas do cavalo. Uma luz dourada surgiu à esquerda e Shasta pensou que fosse o sol. Mas caminhando ao seu lado, maior que o cavalo, estava um leão. O cavalo não parecia ter medo ou talvez não visse. Era dele que vinha a luz dourada. Ninguém jamais viu algo tão belo e terrível. Esse encontro de Shasta com Aslan, ele é muito significativo nesse sentido, porque, como a gente viu no começo, ele estava chorando e se comiserando, como a minha vida está difícil, como deu tudo errado para mim. Ele escuta uma voz na escuridão, a Aslan está falando para ele o tempo todo, fui eu que te livrei, eu que estava contigo, eu estou há muito tempo esperando para ouvir sua voz, e quando o dia clareia, ele vê um leão maravilhoso ao lado dele. Ninguém jamais viu algo tão belo e terrível. Então, Deus se revela a nós durante a nossa oração. Ao final da nossa oração, nós temos um clarear, uma luz dourada no meio da névoa, que mostra que não há perigo na situação, mas que há descanso, há conforto em Deus, mesmo diante da situação difícil. Rafael, bonito, né? Antes de você concluir, então, esse capítulo 5, eu acho importante também ressaltar, esclarecer, a gente está envolvido aí no processo até de oração, né? A gente vê que a OMP está envolvida aí nesse projeto de orar às quintas-feiras, né? Isso é interessante. E é importante a gente destacar esse ponto, que é orando que a gente vai conhecer a Deus de fato. Esse capítulo aqui basicamente fala sobre oração. Ele está nos motivando a orar. E a única forma de a gente conhecer Deus, ou ser conhecido, né, também, Deus nos conhece, claro, mas é orando. É colocar o nosso pedido diante de Deus, o nosso clamor diante dele, é colocar a nossa confissão diante dele, confessando, praticando a oração. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Mas interessante, no finalzinho que você está falando aí, é que ele fala assim, passamos das coisas que podem ser vistas, material, às coisas que não podem ser vistas. A gente tem a ideia, muitas vezes, pessoal, de que o real é aquilo que a gente vê. Então, esse mundo é o mundo real, porque eu estou vendo, estou vivendo ele. Na verdade, o real é aquilo que a gente não pode ver.
Paulo ensina, né, a Bíblia ensina a gente a juntar tesouros no céu, né? Porque aqui a traça corrói. A nossa tendência é juntar tesouro aqui, é fazer as coisas aqui porque nós estamos vendo, porque nós podemos pegar, apalpar, e nós cremos que isso é o real, e não é. O real é aquilo que a gente não vê, isso realmente é o real. E por isso que eu já perguntei na primeira aula se você crê naquilo que você ora. Quando você ora, você crê, então creia, faça o exercício de crer, porque Deus ouve. E o mesmo Deus que operou em toda a história é o mesmo Deus que opera hoje. Um Deus de poder, né, que pode realizar todas as coisas. Então, não tenha dúvida disso, que Deus ouve a nossa oração. Então, tudo isso esses exemplos de oração que o Rafael colocou, Deus ouve. E ele tem poder. E nós temos visto o poder de Deus sendo manifesto na vida da igreja ultimamente. Coisas impressionantes acontecendo, né? Pessoas que foram curadas, né? E coisas assim que a gente não costuma ver, né? E é o poder de Deus sendo manifestado. Então, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. A prática da oração, ela é essencial para a nossa vida, muito mesmo, para conhecer a Deus. Beleza. Então, capítulo 5, então, peçam ajuda a Deus por meio da oração, né? E então, agora o capítulo 6, para encerrar a parte 1 e a nossa aula também, peçam ajuda às outras pessoas. Então, nós não podemos esquecer para onde nós queremos ir com o estudo do livro, que é ajudar bem uns aos outros. Então, nós caminhamos por toda essa questão de nós somos necessitados, porque são os ajudantes necessitados e humildes que são os melhores. Em que sentido? Eles realmente estão ali de coração sincero. E estamos deixando o sentimento de carência e passando para o conhecimento das nossas necessidades mais profundas para pedir ajuda ao Senhor. E agora nós vamos pedir ajuda uns aos outros. Cada passo torna-se cada vez mais difícil. Mas por que cada vez mais difícil? Porque qual é a dificuldade em pedir ajuda? Porque muitas vezes nós não queremos, nós temos uma autoimagem, né? E nós não queremos prejudicar as nossas próprias perspectivas de honra, de força, de competência, de qualificações. Então, se eu pedir, por exemplo, às vezes nós temos uma falsa ideia de que se eu pedir ajuda, eu vou parecer que eu sou incompetente, vou parecer que eu sou fraco, vou parecer que eu sou um pecador muito grave, alguma coisa nesse sentido. Só que... Uma reputação a zelar, vamos falar assim. Exatamente. Só que deveria ser bem mais simples do que isso, né? Em várias cartas de Paulo, Paulo escreve, irmãos, orai por nós. E Paulo não se sentia envergonhado. Paulo já tinha passado por muita coisa. Ele era bem treinado em rejeição e humilhação. Mas ele não e se outra sentia também, Rafael. envergonhado. Eu também, Rafael. Nós achamos que as pessoas são super crentes, né? Que elas nunca precisam de ajuda. Então, eu também tenho que ser super crente. Então, se olha assim para a vida do Rafael. Pô, o Rafael é um cara assim que tá bem para caramba, né? Eu vou pedir ajuda? O Rafael... Então, eu acho que você é um cara que não tem problema, entendeu? Então, eu também preciso não ter problema. Então, não falo nada, né? A gente estabelece uma relação de sei lá, de competição interna, né? Não contra a pessoa, mas que eu preciso estar bem, né? Eu preciso a sociedade, de certa forma, é assim, né? bem. Só que a igreja não é assim, né? E no nosso coração pecaminoso, parece que pedir ajuda, pedir por orações, não combina com essa autossuficiência. Fala assim, eu dou conta,
eu vou enfrentar, eu vou formar, vou fazer esse TCC, vou passar na sua OAB, eu consigo, sabe? Você se enche de autocertezas e pedir oração não é diferente. Fala, olha, não sei, Deus, eu não vou conseguir sozinho, né? Irmão, ora por mim porque eu não vou conseguir. É muito diferente de eu consigo, eu vou passar. São situações, são visões diferentes da vida. Exato. Então, se desejamos ser considerados muito competentes ou habilidosos, ou que temos tudo sob o nosso controle, nós nunca vamos pedir por oração. Mas, se nós sabemos que os homens são, por natureza, espiritualmente necessitados, e que o plano de Deus é que busquemos ajuda tanto nele quanto nas outras pessoas, nós vamos pedir por oração. Então, precisamos entender de que nós precisamos pedir por oração. Nós não podemos nos colocar num pedestal de que eu preciso dar conta de tudo, né? Tá aí a minha saúde mental do Instagram, né? Exatamente. O Instagram é tudo. Tá rolando bastante ninguém isso aí. Ninguém fica doente lá, ninguém. Cuide-se de você e tal. Só não pode virar cliente 6 horas, né, Rafael? 6 horas por mim. E ele mesmo não ora, né? Ele bota o pedido lá, pede para todo mundo orar, mas ele não ora. Aí é ruim. Sim, sim. E também é uma relação de reciprocidade, né? Orar pelo outro também. Né? Uns pelos outros. Isso. Mas nós vamos ver. Mas a ideia é que nós precisamos pedir oração. Independentemente de se nunca pedirmos a alguém que ore por nós ou fazermos isso todo dia, nós aqui, no capítulo 6, temos uma meta. Isso é o que o autor fala. É aumentar o número de vezes que pedimos oração, quanto na maneira como a pedimos. Então, qual que é a meta? É dobrar a meta? A Dilma entende isso aí. A diferença é que ela não estabelece a meta. Nós temos uma meta. Qual que é? Pedir mais do que nós já pedimos por orações. E, de que maneira? Pedir sobre assuntos mais profundos do coração. Então, nós vamos dobrar essa meta de que nós vamos pedir o dobro do que nós pedimos agora e sobre assuntos cada vez mais profundos. De que forma? O que eu quero dizer é o seguinte. A gente observa o movimento do nosso grupo do WhatsApp da igreja quando as pessoas colocam os pedidos de oração. Exato. Como em outros momentos que não são aquele do Zap, as pessoas se lembram dos pedidos de oração que acontecem no grupo do WhatsApp. Eu acho que isso é muito interessante. Porque você colocar o pedido de oração e todo mundo jogar amém, 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 pode deixar, mandar mãozinha assim, é uma coisa. Agora, 5 dias depois, na reunião do GIS, alguém lembrar, gente, vamos orar pelo fulano que colocou no grupo do Zap. Show. Entendeu? Como isso cria tanto como um senso de comunidade, como isso vai aproximando-nos das intimidades das pessoas, como nós nos tornamos uma igreja melhor. Então, como nós podemos pedir ajuda? Aqui é bem um passo a passo, eu achei muito legal, muito simples e muito legal, que é o seguinte, passo 1, passo 2, sempre passo 1, passo 2. Primeiro, colocamos os nossos fardos em palavras. Então, um exemplo, estou tão cansado, parece estar tudo atrasado, tudo parece estar atrasado. Você vira o irmão, o Douglas, eu estou muito cansado, eu não estou dando conta. Que semana cansativa, parece que está tudo atrasado, eu não estou dando conta. Aí você já vira em seguida e fala assim, anexa uma palavra da Escritura que capta as nossas necessidades, os propósitos e as promessas de Deus. Ô, irmão, você podia orar para que eu descanse em Jesus? Aqui, gente, o que o autor está querendo é ensinar
a nós a pedirmos oração para outra pessoa. É como você vai chegar na outra pessoa e falar, ora por mim. Então, parte 1 e parte 2. A parte 2 ela é baseada na Escritura. Por exemplo, em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós partimos de um fardo, uma dificuldade real do dia a dia, e nós anexamos uma palavra, uma promessa ou uma situação bíblica para que haja, vamos dizer assim, aprofundamento espiritual na oração. Então, senhor, estou tão cansado, tudo parece estar atrasado. Você ora por mim? Ou estou tão cansado, tudo parece estar atrasado. Você poderia orar para que eu descanse em Jesus? Nós, de tudo que nós já vimos, os capítulos anteriores, nós não só precisamos aprender a falar das nossas necessidades, como a entender que nós somos necessitados e, como nós vimos no capítulo anterior, em Cristo nós podemos alcançar. É uma oração que vem acompanhada da fé. Tem algo importante aí, Rafael? Tem algo importante aí, porque quando algumas orações nós oramos e esperamos a vontade de Deus. Nós oramos para que as pessoas sejam curadas, né? As pessoas são curadas, mas algumas vezes elas não são. Algumas coisas Deus tem um propósito dele. Só que interessante nisso aqui, que são coisas que Deus nos dá. Tem certas coisas que nós sabemos que Deus quer nos dar. Por exemplo, mais paciência, mais amor, né? Mais conhecimento dele, mais proximidade dele, né? Mais amor pela igreja. São coisas que nós podemos pedir e Deus vai dar também. Sim. Não. E não só no sentido de a gente se preocupar em ser atendido ou não, mas a gente estabelecer que o nosso pedido de oração é também um jeito de nós nos religarmos a Cristo ou a Deus. Olha, usando esse exemplo que você deu, é o exemplo do autor, você pode orar pela cura do meu parente? E aí você acrescenta. Você também poderia orar para que, por perseverança, para que eu seja capaz de fixar os meus olhos nas coisas invisíveis de Deus? Então, aqui nós estamos aprendendo a pedir oração. Nós não estamos aprendendo a ouvir um pedido de oração, pessoal. Nós estamos aprendendo a como nós vamos chegar na outra pessoa e pedir oração. Você pode orar para que eu encontre um emprego? E você também oraria para que eu confie que o Senhor vai enviar o maná todo dia e para que eu não fique nas minhas ansiedades? Então, eu estou precisando do emprego, mas eu também preciso confiar em Deus e eu não posso me afundar em ansiedade. O que o autor está querendo é que a gente construa pedidos de oração que demonstrem o nosso fardo da vida e que tragam à tona a nossa relação ou a nossa possível relação com Deus. Sabe, eu tenho sido tão impaciente com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus filhos nesses dias, eu preciso tanto de ajuda. Aí você também poderia orar para que eu conheça essa paciência, a longanimidade de Jesus que ele tem por mim, para que eu possa transmiti-la aos meus familiares, sabe? Não é orar só para que a gente pedir oração para que o meu problema seja solucionado. É pedir para que o meu problema seja solucionado na base da palavra, sabe? Porque é o seguinte, eu creio que a maioria de nós aqui tem essa capacidade. Quem não tem, é muito fácil a gente achar lista de versículos para quem está em situação financeira difícil. Lista de versículos para quem está
sofrendo com doença. Isso não tem nada de errado nisso. Só estou querendo o seguinte: quando você chegar, e você deve chegar para pedir oração, complemente isso com um texto bíblico. Porque, como a gente viu no capítulo anterior, o próprio conhecimento de Deus é acompanhado do consolo do Senhor. Porque quando você fala, olha, eu preciso de um emprego, você ora para que eu encontre um emprego, você ora para que eu encontre um emprego e para que eu aprenda a confiar no maná do Senhor, você já está falando, você já está lembrando da história, que o povo teve o maná todo dia, não faltou. Você já tem, entre aspas, um pouco da resposta da oração. Então, mesmo que seja um pedido de oração muito simples, olha, eu estou quebrantado, você pode orar por mim? Eu não sinto que posso orar por mim. Ora por mim. Se vocês já oraram por alguém, sabem como isso é um privilégio. E você sabe que as outras pessoas vão se sentir assim quando você pedir uma oração. Assim que nós aprendemos a pedir por oração, nós somos capazes de solicitar ajuda para outros fardos da nossa vida, como a limpar o apartamento, a pedir um emprego, né? Podemos deixar que as pessoas saibam das nossas necessidades e estabelecer um senso de comunidade cada vez mais forte. Certo? Vamos em frente. E uma vez que oramos e pedimos ajuda uns aos outros, só nos resta observar. Porque se cremos e se oramos de acordo com as promessas de Deus, nós veremos Ele trabalhando. Assim, nós esperamos com expectativa e então reconhecemos a sua obra. Como reconhecer? Primeiro, construir monumentos. Nós devemos nos lembrar dos atos poderosos de Deus na nossa vida. Então, como assim monumentos? Quando o povo estava chegando em Israel, depois da caminhada do Egito, né, os 40 anos no deserto, Deus abre o mar, o Rio Jordão, para a arca passar e para o povo passar também. Ele abriu o mar lá no começo e no fim da jornada ele abre o Rio Jordão. E aí Deus orienta para que os líderes de cada tribo pegassem uma pedra e Josué ajeita as pedras lá e eles fazem um monumento. E Deus orienta da seguinte forma, para fazer um monumento para quando os filhos e os seus netos perguntarem o que é esse monumento. Vocês respondam que Deus foi fiel e essas pedras serão para sempre um memorial dos filhos de Israel. A ideia é de que nós temos uma tendência de esquecer dos atos poderosos de Deus, sabe? Mesmo que seja quando a gente pede oração ou durante a oração ou por aquela outra situação que a gente já passou, a gente esquece que Deus livrou, que Deus solucionou. Então, construa monumentos. Lembre-se, anota, olha, eu pedi oração por tal coisa, Deus livrou isso e tal. Isso, essa semana aconteceu uma coisa... Semana passada. Eu estava vendo o negócio da pandemia lá e tal, um médico estava dando uma palestra, eu reconheci, eu conheço o nome desse médico. Aí, no médico famoso. Aí eu acho que esse é o médico que operou minha irmã. Aí eu fui fuçar e tal, lá em São Paulo, não sei o quê, na internet. Aí eu achei um vídeo de uma reportagem acho que do SBT ou da Record lá de São Paulo, fez no INCOR, na USP, lá no Hospital do Coração, sobre transplante infantil. E foi o transplante, entrevistou a minha mãe e a minha irmãzinha. Minha irmã tinha 3 anos e ela tinha acabado de ser transplantada de coração. E aí o cara entrevista e tal, minha mãe fala da fila e para conscientizar, tal, não sei o quê. E aquilo ali me encheu de uma alegria tão grande assim.
eu não, sabe, a gente já faz quantos anos isso? Faz, acho que 10, vai fazer 10 anos agora. E eu fiquei, sabe, eu realmente me lembrei de quanto Deus foi bom no transplante de coração da minha irmã. E aí eu me questionei, eu falei, putz, como é que eu esqueci isso, sabe? Não que eu esqueci o fato, mas você esquece aquele ato poderoso do Senhor. Então é isso que o autor está falando, é construa monumentos. Aí eu mandei a reportagem para minha mãe, falei, olha o que eu achei no YouTube. Aí ela ficou super emocionada, teve a mesma reação que eu. Então é bem isso mesmo, é tipo assim, Deus está fazendo atos poderosos. Nós devemos nos lembrar. E nós devemos dizer obrigado. Vamos lembrar lá quando Jesus curou os 10 leprosos. E como é que foi? Eles eram leprosos e Jesus fala para eles, se apresentem ao sacerdote. Eles foram lá. E se apresentaram, e a hora que eles se apresentaram, porque eles tinham que ser, ele não precisava ser só limpo. O sacerdote precisava declarar que eles estavam limpos, sem a doença. E aí o sacerdote falou, não, tá limpo. E aí todo mundo ficou feliz e só um voltou para agradecer. E aí, vamos ler. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se e com o rosto em terra aos pés de Jesus agradecendo. E aí continua o texto. E Jesus questiona, por que só você voltou? E nós devemos direcionar a nossa gratidão às questões espirituais, aquilo que é permanente e garantido, não aquilo que é temporário. Espiritual significa algo que é além do que é visível. São os benefícios invisíveis, tanto o perdão de pecados, quanto outros benefícios e promessas cumpridas em Jesus, na sua morte e ressurreição. Então, a gratidão a Deus não é só, valeu, Jesus, é nóis. É você estabelecer que existe um efeito eterno na ação de Cristo em nós, um efeito invisível. A partir da nossa redenção na cruz, como também efeitos práticos, né? Então, eu aprendo a confiar mais em Deus. Não necessariamente arrumo um emprego, mas eu aprendo a confiar em Deus. Ou arrumo um emprego e olha aí, Deus me sustentou. O motivo pelo qual as questões espirituais merecem prioridade pelos nossos agradecimentos, em nossos agradecimentos, é que nós devemos, ao mesmo tempo, ser gratos pela saúde física ou por um emprego, mas também nós estamos fundamentados no que nós com o que vai transformar eternamente o nosso coração, o que vai transformar a nossa, o que não vai deixar nós nos tornarmos amargos, mas que nos tornarmos corações agradecidos ao Senhor. Bom, para encerrar, a partir da resposta, a partir desse sustento, da ajuda que veio, nós precisamos anunciar a fidelidade. Então, não é só fazer um monumento para você, deixar anotado, mas é fazer um monumento público, porque as boas notícias devem ser anunciadas. Então, muito mais bonito do que quando alguém pede uma oração no grupo do Zap, e aí todo mundo ora, e no GIS, e no culto, todo mundo está lembrando daquilo, mas é quando a gente tem a resposta da oração compartilhada no grupo. Entendeu? Quando a gente chega e recebe a notícia, como foi do Wellington, como foi do Cláudio, entendeu? E tantas outras situações. Como as boas notícias, elas devem ser anunciadas. Que nós devemos anunciar a fidelidade de Deus. Porque o Espírito Santo deve infiltrar a nossa vida cotidiana. Então, pedir oração e então fazer com que aqueles que oraram
por nós saibam o que Deus tem feito, é muito simples, mas é uma poderosa infiltração do Espírito na nossa vida de igreja. É como o Espírito vai moldando as relações de necessitados com necessitados, orando uns com os outros, dentro da igreja, dentro do dia a dia, do cotidiano. E nós vamos sendo todos aperfeiçoados. Bom, é isto o capítulo 6. Só para a gente recapitular, para ficar para a aula que vem, nós estamos encerrando a parte 1 do livro. Então, o que foi estabelecido? Que nós somos necessitados. Nós devemos ser amigos transparentes e humildes, que estão à vontade com a sua própria carência. Nós devemos olhar para as nossas dificuldades e pecados e falar abertamente com Deus. E, da mesma forma, também estar dispostos a pedir oração uns aos outros, com todos os efeitos que a gente já viu até agora. Beleza? Beleza. Coisa? Rafa, Elias. eu queria só assim trazer, é bom a gente sempre ligar ligar com as escrituras, né? Eu gostaria de lembrar daquele episódio em que Moisés ele tira o povo do Egito, né? E caminhando ali, e Deus tem um projeto de estruturar uma nação ali, né? Deus começa a organizar aquela nação. E nós vemos Moisés atarefados com tantas coisas, né? O povo murmurando, inimigos atacando, falta de pão, falta de água e ameaças, né? Em todos os momentos. E Moisés tem um episódio em que ele encontra com o sogro dele e, além de tudo isso, de prover as necessidades daquele povo, Moisés se vê agora como juiz daquela nascente nação, né? E nós vemos que Deus teve que trazer o seu sogro lá de outra terra para mostrar para Moisés, naquele momento, que ele precisava de ajuda. Não sei se vocês estão lembrados desse episódio em que ele senta para julgar a nação, para ajudar a julgar a causa das pessoas. São coisas simples. Por exemplo, o meu vizinho roubou o meu bode. Ou a minha mulher está fazendo isso com tal pessoa. Naquela época lá, né? Ah, tá. E essas causas ele tinha que solucionar. Então teve que vir Jetro lá de outra cidade para mostrar para Moisés que ele precisava de ajuda. E qual foi a organização, né? A gente vê a organização que Jetro teve, que Jetro abriu os olhos para Moisés implementar ali. E isso, assim, a gente vê o benefício que isso trouxe, né, para aquele povo, para a estruturação da nação. O povo pôde, assim, crescer e desenvolver de uma forma muito mais rápida de que se Moisés permanecesse daquela forma, né? E eu acho que isso, eu não sei se foi o caso de Moisés, mas é uma reflexão minha. Às vezes a gente tem essa dificuldade de pedir ajuda exatamente para depois a gente gozar do resultado final, de a gente se orgulhar daquilo que a gente fez, de não compartilhar os méritos do nosso esforço, né? E na verdade, eu acho que que eu, assim, posso destacar dessa aula é exatamente isso, de a gente criar esses monumentos públicos e de uma forma que a gente possa envolver em volta desse monumento as pessoas que nos ajudaram, né? As pessoas que fizeram parte, colocaram uma pedrinha ali naquele monumento. Né? O negócio não é só a gente se orgulhar daquilo que a gente fez, mas a gente se orgulhar daquilo que nós fizemos. Eu acho que essa é o nosso
o nosso problema maior, né? Esse que já vem do coração do ser humano, esse orgulho de mostrar que a gente pode fazer, de que a gente é capaz de tudo, né? E realmente a gente precisa pedir ajuda para Deus, para reconhecer que a gente precisa de ajuda. Eu acho que esse é o ponto que ficou marcado para mim Legal. nesses capítulos aí. Tá bom. Beleza, é isso mesmo. Rafael, quer orar para encerrar? Só antes de você orar para encerrar, semana que vem, aula com o Rogério. Beleza? Todo mundo aí? Firme, Rogério? Tá firme, ó. Beleza, Ok. então. Então, vamos orar. Vamos orar? Então vai. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos juntos a Tua palavra, de podermos juntos orar ao Senhor. Senhor, não deixe que nós atrasemos ou nos demoremos a falar contigo, ó Deus. Não deixe que nós nos demoremos a apresentar ao Senhor as nossas dificuldades. Não deixe que a gente se distancie, ó Pai, mas que nós apresentemos ao Senhor, ó Pai, o nosso coração aflito, Amém. as nossas necessidades e dificuldades, ó Pai. Amém. Porque em Ti, ó Pai, há descanso para Sim. todo fardo pesado, ó Pai. Porque o Teu Amém. fardo é leve, em Ti é descanso, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos transparentes para contigo, ó Deus. Amém. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos transparentes para com nós mesmos, que nós não somos autossuficientes, nós não vivemos em uma bolha, que nós não vivemos em isolamento social, mas em isolamento físico, ó Deus. Distanciamento físico, mas não distanciamento social. Nós somos uma sociedade, uma comunidade de crentes, ó Pai, de irmãos que precisam compartilhar, ó Deus, que precisam viver em sociedade e juntos, ó Pai, lutarem, orarem uns pelos outros, se alegrarem e chorarem, ó Deus. Dê a nós, ó Pai, porque nós precisamos muito, ó Pai, como jovens, ó Pai, como pessoas que estão construindo a vida, o caráter, ó Deus. Nós precisamos muito dessa humildade, ó Deus. Nós precisamos entender que nós não vamos abraçar o mundo, não vamos conquistar a carreira, conquistar a família, a independência financeira. Nós não somos autossuficientes por nós mesmos, ó Pai. Nós precisamos construir uma vida de humildade em igreja, ó Pai. Ajuda, Senhor, a UMP, ó Pai, a cada um dos jovens, ó Pai, a construirmos, ó Pai, um ambiente de ajuda, ó Pai. Seja nas amizades, nos pequenos grupos, ó Pai, ou no grande grupo da mocidade, que nós sejamos transparentes em pedir oração e não nos envergonharmos, e que nós estejamos abertos a orar uns aos outros em humildade. Amém. Que nós sejamos sustentados, ó Pai, não pela solução dos nossos problemas, mas que nós sejamos sustentados, ó Pai, pela Tua palavra, pelas promessas eternas que o Senhor tem para nós. Amém. Se possível, alivie essas nossas dificuldades do dia a dia, mas que elas sejam principalmente setas para o Senhor, para a nossa necessidade do Senhor, para que mesmo que elas não tenham solução às dificuldades do dia, elas tragam benefícios espirituais para a nossa relação contigo e para com os nossos irmãos. Amém. Nos abençoa neste dia e nos prepara para o culto mais tarde, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.